Amém? Queridos, ainda de pé, se você ainda está de pé, vamos orar. Vamos pedir para que o dono da nossa vida possa estar nessa noite trazendo percepções, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Tu és um bom Pai, os filhos são Teu, Pai. Eu sou apenas aqui um canal em que o Senhor possa falar ao cada coração. Que essa, Deus, não seja uma noite, mais uma noite, mas que seja uma noite toda especial. Que a Tua presença cure, Pai. Que a Tua presença fortaleça. Que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar nesta noite pelo Teu Espírito. Nós sabemos que o mundo, Pai, está já em festa, mas não há festa maior e melhor do que estar na Tua presença. Eu te louvo, eu te exalto, e eu declaro que essa é uma noite de milagre, uma noite, Pai, aonde nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança é a Tua palavra, é aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Pai, eu quero já te agradecer por uma noite poderosa, pela Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode sentar. Eu quero que você fique atento, amém? Apercebido. Porque Deus, querido, Ele fala de formas diferentes. O pastor Joselito estava ministrando as ofertas aqui, e Deus tinha colocado no meu coração algo, e veio a confirmar, porque Ele falou sobre você falar, você dizer aquilo que você crê, da parte da palavra. E a fé, querido, ela tem uma voz. Eu quero falar nesta noite sobre fé. Esse ministério, querido, ele nasceu, o nosso pastor presidente, fundador desse ministério, pastor Band, ele foi inspirado a falar fé, a viver fé. E tudo que a gente vê hoje acontecendo nesse ministério, que você que de repente não conhece muito bem, mas é um ministério que hoje está em todo o estado brasileiro e no mundo. Amém? E começou em Campina Grande, e aquele homem falava, dizia aquilo que ele não estava vendo. Porque a fé, eu quero que projete aqui para nós Hebreus 11:1, um texto muito conhecido. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Veja que a fé não é esperança. Quem tem fé espera alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos ter nossos fundamentos bem estabelecidos. Amém? Amanhã está mudando um novo comando do Brasil. Amanhã o presidente é outro, mas Deus não mudou. Amém? Eu já quero trazer aqui uma boa notícia para você, para 2023. Queridos, 365 dias de 2023, o Senhor já esteve lá. Amém? E Ele manda te dizer que está tudo certo, viu? Creia. Agora, se tem uma coisa que o Filho de Deus precisa, a cada dia, querido, crescer, é nesse entendimento. O que a fé é? Porque fé, querido, não é o que você de repente possa estar imaginando.
Fé não é o que os nossos pais nos ensinaram, fé não é o que a religião ensina, fé, querido, é o que a palavra de Deus diz. O fundamento firme, da qual nos traz essa certeza, de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que nós não podemos ver, ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio que tudo vai bem na minha casa. O Brasil e o mundo pode não ir bem, mas eu e a minha casa, você e a sua casa, se você crer e declarar isso, tudo vai bem. Amém? Porque Deus é o seu Pai. Ele não mudou, querido. Amém? Como eu já falei, amanhã muda-se muita coisa. Mas Deus não está com nenhum desses, nem ameaça. Para que você entenda como a fé, como é que você vai funcionar bem, você precisa entender, querido, a tua origem. A palavra de Deus diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Agora, olha como é que Deus trabalha. Eu quero que coloque Gênesis 1, a partir do verso 1 até o 5. Nós precisamos entender como é que Deus fez todas as coisas. Gênesis 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã do primeiro dia. Se você, não precisa mais colocar, tá? Não precisa mais projetar mais nada aqui. Mas se você der sequência a esse texto, você vai ouvir o tempo todo Deus dizendo: haja, aconteça, separou. Deus trabalha, querido, com a palavra. E no verso 26 desse mesmo capítulo, diz: então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. No 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a semelhança de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja, se você é imagem e semelhança de Deus, você foi criado à imagem e à semelhança deste Deus, que criou todas as coisas pela palavra. Ele disse: haja, e houve. Então, queridos, você não pode funcionar de outra forma, a não ser da forma que você foi criado. Amém? A palavra de Deus, ela deixa bem claro que a fé não é aquilo que eu já vi. Eu não preciso ter fé para algo que já está comigo. Não, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a certeza de algo que eu ainda não estou vendo. Então, isso me diz que eu preciso falar, eu preciso declarar aquilo que eu quero para a minha vida. Se 2022 não foi um bom ano para você, eu vou te dizer uma coisa: o problema não está com Deus. E nós precisamos, querido, começar a entender que nós vamos fazer com que coisas aconteçam na nossa vida, através de uma palavra falada em fé.
E é por isso que a gente, aqui a cada culto que você vai vir, você vai ver um pouco sobre esse assunto. A fé fala, a fé diz, e a fé, ela é específica. Eu tenho um exemplo bem vivo na minha casa. Muitos já conhecem essa história, mas é muito, para mim, ela é tão importante, querido, principalmente num dia como hoje. O Enio falou que estava alegre. Eu estou também, querido, muito alegre, muito feliz. Amém? Não só porque eu estou aniversariando, não. Porque eu tenho uma família, querido. Amém? E essa família aconteceu pela fé. Um dia minha esposa e eu estivemos com problemas. E o problema todo era a falta de Deus. E alguém falou de Jesus para nós. E quando essa pessoa falou, primeiro, eu nem sabia que a minha esposa estava já servindo a este Deus. Porque a gente estava, como eu falei, separados. E a minha esposa, ela fez uma oração. Ela disse: Senhor, nós já tínhamos 2 filhos, viu? Semelhante a um casal aqui. Ela disse assim: Senhor, Ele é o pai dos meus filhos. E eu não quero outro homem criando meus filhos. E ela disse, mas ela disse outra coisa. Disse, mas do jeito que está também eu não quero. Salva, Senhor. Transforma. E eu nem sabia dessa oração, querido. Amém? E do nada, só parece que é do nada, né? Mas nada vem do nada, querido. Foi pela palavra. Alguém começou a me falar do amor de Deus. E minha esposa, ela continuou crendo. Amém? Ela pegou a causa dela e levou até o Senhor e disse: Senhor, faça justiça. Só fazendo aqui uma observação aqui, parênteses. Quando eu falei que aqui tem uma família semelhante, meu irmão Tiago e a irmã Ana Lúcia sabem essa história. Sabe que é com eles que eu estou falando, amém? Senão alguém pode pensar que a gente está falando, jogando em direta. E eu fico muito feliz também pela história de vocês, viu, meu irmão? Olha só, queridos. Primeiro eu comecei a achar o evangelho interessante. Até então eu nem ouvia. E o Senhor me alcançou. E levou apenas pouco tempo, querido, para que eu pudesse sentir uma saudade tão grande da minha casa. Um desejo de voltar para criar meus filhos. E fiz a proposta para ela. E ela aceitou, viu? E para a honra e glória do nome do Senhor, quando eu digo para você que hoje eu passei um dia feliz, eu passei, querido, porque eu passei em família. Amém? E eu digo aqui uma coisa para você. Ter uma família, querido, é um grande privilégio. Amém? Se você está aqui com a sua família, celebre, se alegre. Amém? Declare aquilo que você quer para os seus filhos. Eu tenho declarado sempre, querido, meus filhos nasceram para viver em Deus. Meus filhos nasceram para viver em família. Amém? Porque é nisso que eu creio. E você só vai encontrar uma instituição falando sobre isso, querido. A igreja. A igreja de Jesus. Aí fora o que você ouve falar sobre a família não deve nem ser ouvido. E se você ouvir, não considere. Mas Deus não mudou, querido. Amém? Os projetos de Deus são eternos. Aquilo que Ele disse, ainda hoje há. Só para que você entenda
Como é que você vai funcionar e funcionar bem? Falando, declarando. Meu irmão, eu tenho certeza que você já amanheceu naqueles dias assim, tenebroso, que a tua vontade, com alguma situação que você está enfrentando, que de repente a sua vontade é de chorar. E eu vou dizer uma coisa para você: experimente fazer diferente. Experimente rir. Experimente declarar aquilo que você quer para que aquela situação mude. E eu posso te garantir, querido, se for baseado na palavra de Deus, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Eu digo isso porque eu já vivi esses momentos. Você sabe aquele dia em que a situação, a pressão era grande. E eu não estava nem pensando nessa ideia. Mas eu me lembrei da palavra que eu ouvi. E eu decidi fazer pela fé. E eu pude verdadeiramente provar que Deus, Ele atua quando a sua palavra é falada. Amém? Porque naquele momento, querido, não considere seus sentimentos, porque o sentimento não tem nada a ver com a sua fé. No texto que nós lemos aqui, diz que você foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador. Então você é espírito. Amém? Então é por isso que você vai funcionar do mesmo jeito que o seu pai, o teu Criador, te criou. Deus criou todas as coisas falando. Não apenas pensando. Deus não olhou assim para os céus e a terra que estava vazio e as trevas cobrindo. E ele não disse assim: se essas trevas saíssem. Não, ele disse. Ele falou: haja luz. Amém? Então veja que as coisas precisam serem faladas. Não apenas desejada, não apenas pensada, mas você precisa liberar a palavra. Jesus agiu assim, porque ele sabia quem ele era. E ele conhecia o que Deus dizia. Em todo o tempo, ele disse à tempestade: para, acalma-se. Amém? Naquele momento da figueira, ele deu uma ordem e disse: nunca mais coma-se fruto de ti. Ele liberou uma palavra. E aí vocês conhecem a história, lá na frente Pedro volta e diz: Senhor, a figueira que tu falaste morreu. Jesus nem ficou admirado, amém? Porque ele já sabia, querido, do que ele tinha falado. Então, amados, eu acho que é muito importante a gente estabelecer esse fundamento, amém? Nós estamos entrando num novo ano, e nós sabemos que o justo vive pela fé. Essa é a forma que o justo vive. Então, não considere, querido, não dê tanta atenção ao que o mundo está dizendo ou está anunciando. Porque as notícias nem sempre são boas. Aliás, são muito até ruins. Mas você, querido, você não é do mundo, em primeiro lugar. Você não pertence a esse mundo. Você tem um dono. Algo muito importante que a gente precisa fazer, querido, é fortalecer os nossos fundamentos. Tudo aquilo que você botar em cima de um fundamento fraco, está comprometido. Eu queria pedir o Hélio para trazer esse livro aí, Edifique o Seu Fundamento. Por gentileza.
Aqui tem uma literatura, querido, abençoadora, e que eu recomendo porque estou lendo. E o que eu já li, já posso te garantir, é muito bom. Eu vou ler aqui algo sobre esse livro que diz assim: um engenheiro tem uma prioridade máxima toda vez que inicia um projeto: fazer uma boa fundação. Ele sabe que essa é a chave para a estabilidade e a durabilidade da estrutura que está construindo. Se sua equipe lançar uma fundação de forma errada, o prédio poderá até ter uma boa aparência no final. Pode até ter uma boa aparência no final, mas sempre terá problemas. E possivelmente nunca cumprirá o propósito para o qual foi construído. O mesmo princípio se aplica quando você constrói sua vida em Cristo. Você não permanecerá firme, nem terá uma durabilidade em sua busca por cumprir o que Deus o colocou na terra para realizar, a não ser que foque primeiramente em lançar seu fundamento espiritual na rocha firme das verdades da sua palavra. Eu deixo isso aqui nesta noite, querido, como um conselho de Deus para essa igreja. Amém? Edifique o seu fundamento. Se fortaleça, querido, naquilo que nas verdades da palavra de Deus. Lê a sua Bíblia, querido, não saiu de moda não, viu? Eu posso até te garantir, na medida em que nós meditamos nas mesmas coisas, nós nos surpreendemos, nós nos fortalecemos. Uma edificação espiritual, ela acontece por dentro. E cria um horário, cria um tempo, porque tempo sempre a gente tem. Você pode me dizer que você não tem tempo porque você é muito responsável, mas não é verdade, querido. Tempo você cria para aquilo que é prioridade para você. E eu tenho certeza que você vai ganhar e também vai evitar muitos prejuízos quando você está crescendo em Deus espiritualmente. Como eu estava falando sobre o que a fé é, primeiro que sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente já parte de um princípio que a fé é algo muito importante e ela precisa ser edificada. Fé é você declarar aquilo que a Bíblia diz. Quando nós falamos que somos curados, sarados, nós não estamos negando, a fé não nega os fatos. A fé diz o que Deus diz. Porque eu queria que botasse Isaías 53, versos 4 e 5. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturados. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Amém? Aqui está falando de algo, querido, que já aconteceu no passado. Ele levou, ele tomou. Se alguém tomar esse livro, pastor Joselito, por gentileza, vou fazer aqui uma comparação. Ele tomou e levou, não está mais comigo. Amém? Algo que já foi levado e que alguém tomou, já não está mais com você.
Então, queridos, são essas coisas que nós temos que começar a falar, aquilo que nós já encontramos na palavra de Deus. Sua fé, ela está limitada ao que você conhece. Por isso que é importante que você conheça o seu manual e aprenda como é que a fé funciona. A fé não é sentimento, a fé não é uma esperança, a fé é uma certeza de algo que eu creio no meu espírito, que eu já encontrei na palavra de Deus, e creio no meu coração, e falo, e declaro. A gente acha até muitas vezes, tem gente que diz que era uma parábola, aquilo quando Jesus disse assim, se tiver de fé, vamos dizer do tamanho de um grão de mostarda, você dirá, não, vou pular para o texto bíblico para não ficar desmantelado. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim será feito. No 24. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Tem pessoas que dizem que Jesus estava falando uma parábola, quando ele fala ao monte. Querido, eu posso te provar, pela palavra de Deus, que o mesmo monte que Jesus chegou a se referir, foi criado através da palavra. Quando Deus disse, haja. Hebreus 11, 3. 11, 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ou seja, o monte poderia ser visto. Eu imagino que Jesus estava visualizando aquele monte. E ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Então, querido, você pensa contigo aí, qual é o monte que você quer lançar de circunstâncias que esteja sobre a tua vida, e ordene, e não duvide no seu coração, que é isso que você vai ter, porque a fé, querido, não é baseado naquilo que eu estou vendo. 2 Coríntios 5, 7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Mais uma palavra que você confere, que a palavra não tem nada, aliás, que a fé não tem nada a ver com aquilo que você está desejando, ou até mesmo vendo na mão dos outros. A fé, querido, é algo que te possibilita a ter o extraordinário. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, querido, que nós possamos sair nesta noite com esse entendimento. O justo viverá pela fé. Amém? E eu declaro, meu irmão, que você vai viver, quem vive pela fé, vive bem. Se você está desejando crescer espiritualmente, não apenas deseje, declare, examine a palavra de Deus, até que você venha a ter uma compreensão pela parte do Senhor, pelo Espírito. Nós oramos, querido, para que essa igreja, os olhos do entendimento da nossa igreja sejam iluminados, para que o Espírito de sabedoria e de revelação possa estar, a cada dia, querido,
trazendo coisas celestial, porque é neste lugar, querido, que nós vamos crescer. É neste lugar que nós vamos ver o sobrenatural. Eu não sei você, querido, mas eu tenho ouvido falar a respeito de promessas para este lugar, que eu digo uma coisa para você, vale a pena a gente estar sendo mais sério aqui com o que a gente está fazendo. Eu louvo a Deus aqui por um povo fiel, nós louvamos a Deus por uma liderança guiada, né? Para você que veio hoje aqui pela primeira vez, o pastor dirigente dessa igreja é o pastor Alexandre e a irmã Isva, um homem abençoado. Eu sei que ele está ouvindo essa ministração. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, além de ser um homem de Deus, é um amigo. E é um homem, querido, que tem nos ajudado muito. Aqui quem está convivendo aqui há mais tempo com o pastor Alexandre e a irmã Isva, sabe que eles são um casal de referência. E eu louvo a Deus, querido, amém? Por tudo que Deus já falou a nosso respeito, porque vai acontecer. Se tem uma coisa que eu tenho muita alegria, é de saber que nós temos uma liderança séria, de pessoas que não se vendem. Só para que você tenha ideia, querido, essa igreja, ela existe hoje porque a direção, nosso pastor supervisor regional aqui no DF é o pastor Joselito Barbosa. E em 2014 essa igreja teve uma situação bem séria. Nada de pecado, né? Mas uma situação, para que você entenda melhor, uma situação financeira insustentável, né? E o pastor Joselito Barbosa saiu lá de Taguatinga e ele disse para nós, nessa reunião, aqui estava eu, o Hélio, acho que só nós dois mesmo, né, Hélio? Porque hoje faltou muita gente. Querido, e é interessante, para que você entenda o que eu estou falando, o pastor saiu lá de Taguatinga com uma decisão. Só que ele vinha ouvindo, falando com Deus, ele não vinha ouvindo a CBN, nada contrário, viu? E ele ouviu do Espírito dizer: não é para fechar. A igreja vai continuar. E aí nós estávamos numa reunião, e aí ele foi bem claro assim, bem tranquilo, sossegado, e disse: rapaz, eu saí de Taguatinga, e eu vim aqui, porque a reunião já estava marcada, né? E essa igreja ia ser fechada hoje, mas o Espírito disse que não é para fechar. E aí ele se dirigiu para mim e disse: você é o pastor. Amém, glória a Deus, todos se tremendo. Mas, querido, brincadeira à parte, a gente ficou à frente da igreja por um tempo, e depois eu percebi que havia uma necessidade, porque eu fiquei, na verdade, ali até que fosse indicado um outro pastor. E o pastor Alexandre, naquele mesmo ano, 6 meses depois, eu fiquei à frente da igreja, a gente trabalhou, fez o nosso melhor, e eu louvo a Deus, querido, porque esse lugar tem sido um lugar de edificação para muitas pessoas. Amém? Nós temos sido testemunha de vidas que têm sido aqui fortalecidas, famílias que têm sido restauradas. E o que o Senhor tem falado conosco, queridos, são de grandes coisas vão acontecer. E eu estou declarando, meu irmão, sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus em todas as áreas.
naquilo que nós estamos aguardando em fé. Se você está sentindo algum sintoma de enfermidade, querido, declare essa palavra. Ele tomou sobre si. Essa doença não me pertence. Ele levou as nossas dores. O princípio que nos traz a paz estava, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, você sabe o que é ter paz? Não tem preço, querido. Não tem preço. Quando eu falei aqui no início da minha alegria, essa alegria, querido, ela está não apenas em estar casado, mas uma alegria de olhar para trás e dizer, valeu a pena. Existe uma paz. Você sabe o que é você levantar de manhã, botar o seu pé no chão e você lembrar, eu não devo nada ao diabo. Né? Porque eu acho que é muito triste, querido, um homem que... Estou falando agora, eu vou falar de homem. Um homem que está adulterando, um homem que não está sendo fiel à sua esposa, que não está honrando o compromisso feito no altar de Deus, ele não tem paz. Ele é perturbado. Mas eu tenho certeza que não tem ninguém aqui com esse problema. Amém? Então eu digo uma coisa para você, querido. Você está em todas as condições de desfrutar o melhor de Deus. Porque Deus está pensando bem de você. E você precisa pensar bem de você também, querido. Amém? É muito importante que você libere a palavra. É muito importante que você identifique áreas da sua vida que estão fragilizadas. E se você perceber que há uma necessidade de chegar até a sua liderança e conversar com ele, querido, isso não é vergonhoso. Isso não vai ser exposto para a igreja. Mas você vai ouvir uma palavra de fé, de fortalecimento. Tem pessoas, querido, que estão a ponto de fazer bobagem. Porque não sabem o que fazer, estão sem direção, e muitas vezes estão até dentro de uma igreja. Eu não acredito que tenha ninguém aqui, amém? Mas eu digo uma coisa para você, querido, é muito importante que a gente esteja no mesmo pensamento, numa mesma unidade de fé, em fidelidade. Eu louvo a Deus, querido, porque eu tenho certeza que eu estou no meio de pessoas extraordinárias, pessoas que vão provar o melhor de Deus. Queridos, o que nós vamos fazer nesta noite é concordar com aquilo que Deus já quer. Amém? Eu tenho certeza que a vontade de Deus, querido, é que muitos e muitos outros jovens estejam aqui, adorando a Deus, ou envolvido em qualquer área em que você percebe esse chamado. Você nasceu, querido, para cumprir um propósito. Amém? E é muito importante que você comece a liberar palavras sobre aquilo que você já percebeu. Porque o que você disser vai acontecer. Aleluia. Nós já aprendemos, querido, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a forma que Deus trabalha. E é a forma também que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Não tem outra forma de você receber de Deus a não ser por fé.
A fé não nega o problema, fé fala o que quer que aconteça. Tem um texto muito conhecido em Marcos, no capítulo 5, no verso 28, que fala da mulher do fluxo de sangue. Diz que há 12 anos, coloca um pouco antes aqui, que fala que ela há 12 anos, uns 2 versículos atrás aí. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Veja que ela dizia, primeiro ela ouve falar a respeito de Jesus, amém? Eu falei aqui que a tua fé, ela está limitada ao que você conhece. E nós já sabemos que Jesus cura, nós já sabemos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então ela dizia, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E o que aconteceu? Diz que ela tocou. E Jesus, continua aqui, Ana, por gentileza. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. E no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? E ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Queridos, Jesus deixou bem claro que foi a fé dela. E a prova de que algo pode acontecer também com cada um de nós, com qualquer um de nós, é você dizer. É você não se intimidar diante da situação. Você não está vendo nada, mas você está crendo em algo que você já conhece da palavra. E você pode dizer, creia, e você vai receber. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu morava numa região, e a minha esposa, ela sempre tinha aquele desejo de vir morar aqui no Guará. Mas a gente fazia as contas, não batia. E eu me lembro que uma vez nós ouvimos a palavra. E essa palavra, querido, nos concedeu o que a gente estava até então só desejando. Mas depois que a gente ouviu a palavra, a gente veio uma casa aqui, pegamos o endereço da casa, o número da casa, quadra e tudo mais, e a gente colocou, e a nossa palavra era: Senhor, a mulher quer vender, e eu quero comprar, e eu preciso do dinheiro. Querido, o engraçado é que eu tinha uma chácara, que eu já tinha tentado vender essa chácara. A proposta melhor que eu achei foi em 24 vezes, a pessoa pagava R$1.000. Não resolvia meu problema.
E pela fé eu fiz uma proposta naquela casa. A proposta foi assim um pouco longe, viu? Era o que minha fé dava. Mas eu não tinha o dinheiro. O mais importante era isso. O dinheiro não estava completo. Eu só sei que 6 meses se passou e nós orávamos e visualizamos aquela casa. 6 meses se passou. Nós olhamos a casa no mês de abril a maio. Algumas vezes eu fiz contato com aquela mulher e aquela mulher baixou um preço, mas estava longe ainda da minha proposta. Mas no mês de novembro daquele mesmo ano, aquela mulher me ligou para aceitar a minha proposta. E o mais importante, querido, eu já tinha vendido a chácara, o dinheiro já tinha aumentado. E eu digo com toda a convicção, só pode ter sido Deus. Amém? Então, queridos, eu estou dizendo para você nesta noite que você deve sonhar. Você deve colocar diante dos seus olhos o que você deseja para 2023. Amém? E libere a palavra. A palavra, ela tem uma voz. A fé é tão importante, querido, que você pode... Primeiro, todo mundo tem fé. Porque foi dada uma medida de fé a todos. Você só nasceu de novo porque veio uma fé. E aquela fé te salvou. Só para que você tenha importância do quanto é importante a tua salvação, teve um momento em que Jesus estava diante de um paralítico e ele disse: homem, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus ficaram questionando. E aí ele disse: qual é o mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados ou dizer levanta-te e anda? Isso me diz, querido, que a minha salvação, o perdão dos meus pecados, é algo grandioso. E nós estamos falando de fé porque você já nasceu de novo. Então você já tem uma medida de fé. E comece a exercitar, querido. Até no estacionamento, comece a declarar: Senhor, eu preciso de uma vaga. E quando você perceber pelo Espírito, fique de trás de uma abençoada ali, que ele vai logo, logo pedir para tu sair. Funciona, querido. Agora, tem que ser falada. A fé tem uma voz. A fé é um firme fundamento. E é uma certeza das coisas que eu estou esperando. Queridos, como eu iniciei falando, o mundo não vai bem. Mas nós não precisamos ter medo do mundo. Porque a palavra de Deus também diz em 1 João 5,4, que a vitória que nos faz vencer esse mundo é a nossa fé. Tem pessoas que têm tanto medo do mundo que eles nem querem ter filhos. Porque eles acham que o mundo não vai bem. Querido, eu digo uma coisa para você: não paralise a sua vida pelo que está vendo aí fora. Creia que os seus filhos serão bênçãos sobre esta terra. Os seus filhos nasceram, querido, para ser o resultado daquilo que Deus é. Eu creio e eu declaro isso sobre a minha geração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos são filhos prósperos, abençoados, homens íntegros e abençoados. Amém. Porque eu creio, essa é a verdade que eu creio, querido. E é claro, a gente tem que começar sendo um exemplo. Glória a Deus. Em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usa habilmente serão recompensados. Para você ver que há um perigo no uso das palavras.
Nós estamos falando aqui sobre você declarar a fé, declarar o que a palavra de Deus diz. Agora, a gente precisa ter muito cuidado, querido, para que a gente não libere palavras de dúvida, palavras de confusão. A gente tem um exemplo, querido, dos 12 espias que vão olhar a terra. Isso está em Números 13, acho que eu não anotei aqui, mas Número 13. Eu vou só relatar aqui, não precisa colocar não, Ana. Em Números 13, Moisés manda os espias ir olhar a terra prometida. A terra, querido, já era deles. A terra, Deus já tinha dado aos filhos de Israel. E diz que 10 espias chegaram com um relatório miserável. E eles não viram nada de bom na terra, eles só viram o gigante. E ainda liberavam a palavra que ia serem destruídos como pão. Aliás, foi o contrário. O outro que falou positivamente foi quem falou. Mas eles diziam que aqueles homens eram gigantes e que eles seriam destruídos. Mas Josué e Caleb se levantou naquela noite. E ele declarou: se Deus é conosco, eles vão ser destruídos como pão. A voz daqueles 2 homens, querido, no arraial, não pôde resolver o problema dos outros. Conforme os 10 disseram, aconteceram. E não aconteceu apenas com eles, aconteceu com a sua geração. Que é mais triste, querido. Quando a gente não leva a sério a nossa vida espiritual, quando a gente, de alguma forma, não edifica o nosso fundamento, a gente traz prejuízo para a nossa família. Por isso, eu iniciei falando isso, vou usar a mesma palavra, eu deixo isso aqui como um conselho de Deus para você. Edifique a sua fé, edifique o seu fundamento, seja sério com a sua vida, querido. Deus não está pedindo muita coisa de você, Ele só está pedindo que você creia. E aqueles 10 espias trouxeram uma influência tão negativa, que eles influenciaram a maior parte daquela multidão. E nenhum deles entraram na terra, mas Josué e Caleb entrou. E a sua descendência. Meu irmão, eu declaro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa vida, neste ano de 2023, em 2023, vai ser um ano de avanço. Vai ser um ano de crescimento neste lugar. Vai ser um ano onde nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo, não apenas na vida de 1 ou 2, mas na vida da igreja, que está conectada, que está crendo. Eu louvo a Deus, querido, por pessoas fiéis que eu tenho visto neste lugar. Aqui tem pais que têm criado seus filhos desde cedo e nunca abriram mão de estar com seus filhos aqui. Eu louvo a Deus, Hélio, me permita falar isso, mas um dia eu me lembro que o Hélio passava por uma situação bem difícil, e levando essas 2 crianças para a igreja, porque havia um desejo no coração dele: minhas filhas vão ser criadas na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. E houve umas circunstâncias bem complicadas, querido. Ele voltou até a sua casa, resolveu o problema e ainda voltou para a igreja. Quinta-feira, meu irmão, eu te vi chegando aqui. Era o ministro da noite, mas chegou aqui com alguém nos braços. Deus não é injusto, querido. Amém? E se você tem sido, no mínimo, zeloso com aquilo que você está fazendo, querido, as recompensas serão grandes.
Porque Deus é um bom pagador. Então, eu gostaria que você, nesse momento, queria que a equipe de louvor se chegasse aqui. Entenda que a lei é uma fé, querido, que sempre vai funcionar quando ela é liberada. Amém? Você não sabe como, mas vai acontecer. Glória a Deus. Nós estamos a alguns minutos de 2023. Querido, eu quero que você faça deste lugar, nesta noite, um ambiente de adoração.